Hoje é um dia muito especial, porque a gente está com a Ingrid, uma das cofundadoras da Siriricas.com, uma das paridoras, como a gente costuma falar aqui na IANI. Ingrid é uma irmã bendita que tem desenvolvido, junto com outras irmãs, um trabalho lindo acerca da sexualidade, da subjetividade, das pluriversalidades que atravessa corpos de pessoas pretas, de mulheres pretas. Ingrid, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui nessa experiência de afirmação e de ressignificação de prazer como poder para as pretas. Por favor, se apresenta, Ingrid. Muito obrigada, Carol. Eu sou grata, pelo convite, dessa reunião, desse projeto de pertencimento às mulheres pretas, Porque o que a gente está fazendo aqui é isso, é acolher tantas mulheres que não têm voz e também não conseguem se enxergar, Gente, prazer, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou a Ingrid Reis, eu tenho 22 anos, faço parte do Siriricas.com, sou estudante de Direito, assistente jurídica, presto consultoria jurídica também aqui no estado de São Paulo, faço parte da Comissão de Igualdade Racial Regional da OAB de Santa Amaro e estou aqui para tocar um papo com vocês e o que puder acrescentar, vamos aqui acrescentar. Nossa, sua presença já eleva muito, não só a qualidade do debate acerca da sexualidade, da intimidade de mulheres pretas, mas como nós falávamos no off, a dimensão de que essa discussão, essa reflexão, mais do que um debate, mais do que a perspectiva do enfrentamento, mas a reflexão dentro da experiência de compartilhamento não pode ficar restrita às pessoas da área de saúde corporativa, alopática, nem também apenas na área de saúde alternativa ou práticas integrativas e complementares de saúde. Você é da área jurídica e se dispôs a co-criar esse ambiente seguro, responsável, para refletir sobre isso abertamente, junto com outras mulheres. Então, essa presença, essa filha-projeto, que é a Siririca, já tem sido muito fértil, muito próspera para todas nós. Como você, da área jurídica, começou a despertar para essa reflexão, Ingrid? Junto com outras mulheres, É porque a gente não fala só de um determinado assunto. Mulher é mulher, ser humano é ser humano, A gente é criada, a gente é ensinada a ter certos assuntos como tabu ou como indevido, E mulheres são mulheres, mulheres também precisam falar sobre sua sexualidade, mulheres precisam também falar sobre seus prazeres, sobre seus gostos, que vocês não gostam, e etc. Então, conversando com outras mulheres, a gente consegue entender que somos outras pessoas. Sua carreira profissional não te define quem você é, Você não é aquilo que você propôs fazer para ganhar dinheiro, você é um indivíduo. E junto com o coletivo, junto com sua rede de apoio, a gente se descobre ainda mais, A pessoa negra tem esse descobrimento ao longo da vida. Tem coisas que a gente nem sabia que gostava, porque o racismo faz isso, Ele não nos dá a oportunidade de conhecimento. Ele dita o que a gente deve ser, o que a gente deve sentir, o que a gente deve fazer. Então, eu acho que o start, assim, para me entender como pessoa, Porque o racismo, ele desumaniza a pessoa. Então, para me entender como pessoa, como pessoas que têm gostos, como pessoas que gostam de fazer alguma coisa, de sair, voltar, para onde quer que seja, foi junto, Nessa rede de apoio, junto com as mulheres. Ai, que coisa linda. E Siriricas é bem novinha no Instagram. Sim. E é uma filha-projeto que explodiu, assim. Explodiu no melhor sentido, Ela me parece, assim como a Ione das Pretas, fazer parte de um contexto de demanda. Assim, nós, mulheres pretas, demandávamos sobre esse assunto e ainda não tínhamos nos colocado nesse lugar de falar racializadamente sobre os temas que tanto a Siriricas quanto a Ione das Pretas trabalham. E colocando bem de frente vulvas negras, seios negros, corpos negros. Então, como que vocês sentiram, assim? Como é que foi quando
começou a ter um retorno de integração, de interação, que é muito lindo testemunhar isso lá nas Siriricas. E ao mesmo tempo de, olha, eu precisava disso, eu estava com sede disso e não sabia nem que estava com sede disso. Como é que foi isso para vocês? Bom, no começo, eu acho que não foi nada nem voltado para a sexualidade, né? O assunto que a gente queria abordar, que era o tema principal, né? Que é o nosso tema principal ainda. Mas foi com um texto da Amanda Porto, que é Vencer na Vida, Ganhar Quantos Salários? Eu acho que é isso, né? Salvo engano, acho que é esse o nome do texto. E a gente percebeu o nível de alcance que a gente tem, a potência que a gente tem. E, querendo ou não, esse retorno ele fomenta ainda mais, né? Até pra Ionise, sabe? Quando foi o boom, você falou, caramba, o que tá acontecendo? Eu quero fazer mais, eu quero ajudar mais. Como tá sendo bom pra mim, né? Tipo, no off, como tá sendo bom pra mim, eu também quero chegar a isso em outras pessoas. Sabe? Outras pessoas negras, outras mulheres negras. A gente precisa disso. Isso não pode ficar só em mim. Tem que sair pro todo mundo também. Eu acho que foi principalmente nisso. O A texto, qual era interação. o título? Vencer na vida é ganhar quantos salários? Eu acho que é esse texto. Não vou lembrar agora de cabeça, mas o nome certinho, mas é esse. Eu pergunto porque aqui na Ioni eu trabalho muito com a relação da sexualidade, do ventre, mas também com outras áreas da vida, né? E tem umas sessões da Ioni em que eu falo muito sobre a relação do dinheiro com a sexualidade e com a dimensão de alto valor, de autoapreciação e do quanto você acha que merece. Então, quando vocês trazem essas reflexões acerca de salário, acerca de, enfim, qual é a medida do sucesso, rapidamente me vem à cabeça de a medida do sucesso tem a ver com alto valor. Né? Foi exatamente sobre isso. Isso é incrível. Tá vendo como a gente se conversa, né? Foi. E aí o alto valor é um ponto muito importante para tudo. Se você se autovaloriza, vai ter uma experiência de que é preciso ter um prazer mais elaborado, uma sexualidade mais elaborada, um salário que sustente e dê conta da sua experiência de acordo com o que você quer. Então, eu acho que nesse aspecto, a Siriricas traz isso, mas não de um lugar do terapeuta ou da terapeuta, que é o meu caso na Ioni, de um lugar de mulheres conversando sobre isso. E como que vocês avaliam, assim, agora, já depois de um ano de trabalho, de encontros presenciais ricos, como vocês avaliam que nós, mulheres pretas dessa contemporaneidade, estamos nos vendo e nos autovalorando, né? Quais têm sido as nossas medidas, Ingrid? Então, Carol, a gente teve só um encontro, que foi no Happy Burg. Vamos ter mais, né? Foi um bem antes, assim, da pandemia. Foi no dia 11 de fevereiro, março, não lembro. Dia 12, alguma coisa assim. Mas foi de fevereiro. E a gente acha que a gente ainda tá no começo, né? A nossa bolha cultural, a nossa bolha da internet ainda não é nem um pouquinho do que são, né, as mulheres negras desse Brasil. Mas a gente tá caminhando, o importante é isso. Eu acho que o mais satisfatório é a gente entender que a gente não tá parado, né? A gente não tá fazendo nada. Tem mulheres que estão ouvindo, tem mulheres que estão praticando, e isso é muito gratificante, né? Porque uma vez que uma mulher preta se levanta, todas as outras começam a olhar e todas as outras começam a se incentivar. E aos poucos que a gente vai indo, e aquilo, o que mais acalenta é saber que dia a dia algo novo vai se construindo, não somente da gente, mas quem escuta e que tem quem tá ali, sabe, aberto para querer entender, né? Você tá aberto para querer entender também, porque é uma complexidade, né? Fala sobre sexualidade da mulher negra, fala sobre bem-estar da mulher negra, tudo que envolve as nossas mulheres é uma complexidade. Então, até nós mesmos, né, mulheres negras, enquanto não racializadas, tem que ter essa abertura. Então, já é um start, né? Então, todo dia sempre tem alguém aberto, todo dia sempre tem alguém ouvindo, todo dia sempre tem alguém praticando. E com esse avanço, a gente tem esperança e não desistir. A gente está muito longe, né, de alcançar um nível de empoderamento, né, que é algo coletivo entre nossas mulheres, mas a gente ainda tem essa esperança. Não podemos nem ver isso acontecer, porque a proporção que a gente visa, atualmente quanto coletivo, é muito grande,
Mas a gente tem essa esperança, essa expectativa muito grande. É possível? Você acha que é possível já observar Sim, que aquelas que iniciaram lá no comecinho com as Siriricas e que sim, agora elas já dão um retorno, um feedback de que, olha, desde que eu comecei sim, a acompanhar muito. vocês, eu estou me reposicionando tanto na minha vida como profissional, como mulher, minha relação com o próprio corpo. Isso tem Sim, acontecido. muito, muito. A gente recebe bastante relato. E até hoje a gente abriu uma caixinha de conselhos e tem meninas, né, pedindo novos conselhos, e tem gente falando, nossa, fiz isso, 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 né? Eu aprendi isso, isso, isso. E é bastante, pertencimento, né? Acho que é a melhor palavra que eu consigo achar, pertencimento. A gente vê, é reflexo. Isso é. No E Ioni como é também isso? tem, né? Tem. Bastante. Começa a E, e praticar. aí, E aí tem a ver também com essa coisa de pegar muito na veia, né? Assim, embora a gente esteja sempre em volta de macropolítica, falando de Uhum. conjuntura, de atravessamentos socioeconômicos, de atravessamentos políticos, quando a gente fala sobre a micropolítica, as relações interpessoais, a relação com o próprio corpo, então é de um lugar que não está posto comumente. O comum é se falar da macropolítica. Então, acho que Uhum. tanto a Ioni quanto as Siriricas vai numa contramão complementar, que é de Isso. falar do micro, do dia a dia, do cotidiano, do alto valor, da autoapreciação, enfim. Como que é isso entre vocês? Vocês são 11, é isso? Agora a gente tá em 9. Agora são 9. Um bom número 9. também, acho bonito. É. E estar em 9, produzindo esse conteúdo, enfim, como tem sido isso para vocês? Bastante conflitante, mas é um confronto, né? Todo diariamente é um confronto, porque tem gente que pergunta o que é o mais difícil do coletivo? É o coletivo. Porque está com nove pessoas, né? Totalmente diferente, com pessoas criadas, né? Ensinadas a jeitos, personalidades, hábitos, opiniões, ideais totalmente diferentes, cria um confronto muito grande entre a gente, mas não é nada, tipo, estamos se matando, mas é um confronto de ideia mesmo, é um confronto de comportamento, só que é um confronto rico, né? É um confronto que vem acrescido a gente bastante, vem me acrescido bastante, cada dia. E é bom a gente ter essa rede de mulheres, até mesmo esse número, porque a gente consegue ver opiniões de diversos lados, né? A gente pega um problema, a gente olha ele de cada ponto, de cada ângulo, e assim, o que a gente consegue concluir, o que a gente consegue finalizar, é muito mais produtivo, é muito mais realizado, tem muito mais êxito do que a gente pode imaginar se fossem duas pessoas. Não que as pessoas sejam, né, incapazes de fazer, mas eu acredito que o número, né, das mulheres, elas fazem chegar quase uma perfeição. Mas não somos perfeitas, a gente chega assim no que a gente quer mesmo. Cara, a gente pensou nisso. Vai recortando, 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 quase chega ali no ideal, mas sai. Eu Sim, acho que eu acho que tem chegado idealmente no lugar que tem que chegar. Né? Talvez a isso, forma não chega na perfeição, mas chega idealmente em quem tem que chegar e por isso tem sido tão fértil e tão próspero. sim. Mas tem bastante coisa, né? Porque nós somos 9 mulheres que são hétero e 9 mulheres bi, né? Entre héteros e bis, na verdade. A gente não tem meninas trans, a gente não tem meninas lésbicas e há lacunas que a gente sempre precisa convidar outras pessoas, né? Porque a gente não consegue, às vezes, conversar com todas as mulheres, né? Mas a gente sempre conversa, a gente convida, tem textos, tem outras perspectivas. A gente sempre tenta fechar essas lacunas para atingir realmente todas as mulheres que a gente precisa tocar. Que a gente pretende, na verdade, tocar. Isso não é pouca coisa. Eu acho também que, sei lá, o que me tocou quando eu conheci, eu fui apresentada para Siriricas por uma irmã que trabalhava aqui na Ioni, que eu julgo não, né? Que eu sempre digo que ela é madrinha da Ioni, que é a Carla Verus, que ela falou, Carol, você precisa ver isso aqui, olha que lindo. Isso Ai, em que legal! 2019, iniciozinho de 2019. Ai, nossa, Isso tava um aqui tá bebezinho ainda o projeto. Isso. Tava E um aí eu bebê. fui ver e eu falei, que incrível, isso tá acontecendo
no Brasil, porque, enfim, em outros países, especificamente nos Estados Unidos, são muitas as mulheres falando desse tema, muitas mulheres negras falando de bem-estar, sexualidade, de um lugar muito tranquilo. Sim, mulheres de outras áreas que não são da área da saúde, objetivamente, refletem sobre sua saúde, né? Nossa, e aí eu falei, Carla, é sobre isso. A gente está alcançando um outro patamar da discussão, inclusive, sobre a experiência de ser mulher negra, que não precisa ser o caminho da militância dura, né? Esse não é o único caminho de ser mulher negra, a militância teórica, com muitos livros e muitas afirmações, enfim, literárias. E também não é aquela coisa da mulher negra que está na expectativa do que dirão sobre ela, ou de que tipo de sexualidade ela tem que se encaixar. Ela está nessa travessia de desenvolver o que ela quer para si, né? Então, Siriricas traz essa sensação de que, olha, explodiu, chegamos num patamar onde a gente não vai esperar por ninguém para refletir sobre algo que é tão nosso. Sim, exatamente sobre isso. Era isso que vocês queriam? Sim, a gente queria vou falar do começo do nosso projeto. O começo do nosso projeto foi um tweet da Amanda, que criou, né, o grupo Siriricas, que ela queria debater com mulheres sobre sexualidade, a gente queria montar um grupo. Por que a gente não pode falar? Por que só homem tem esse direito, né? E acabou entrando um monte de mulher, e como todo grupo de WhatsApp, um monte de gente saiu, restou só nós, né, as mulheres negras. A gente começou a conversar, a gente tem bastante troca, né, até hoje. E a gente começou a perceber que os nossos relatos, eles coincidiam, eram muito parecidos, mas não é possível que seja tão parecido assim. O que tem aí, né? A gente percebeu que a nossa negritude era que placava, né? Era que deixava tudo sempre igual. Se não fosse isso, seria diferente, sabe? Coisa que só mulher preta entende, coisa que só mulher preta passa. E são histórias extraordinárias, são histórias assim que é preciso ouvir para você se identificar e tomar uma posição, para você se identificar e sentir cura, né? Porque quando você escuta a superação da outra, daquela mesma dor que a gente sofreu, a gente começa a encontrar um caminho da cura também. O Amor Preto diz muito sobre isso. Não só a relação conjugal, né? Mas a relação de amizade, a relação de irmandade. E a gente queria fazer um podcast. Não, vamos lançar esse podcast. E ficou no podcast, íamos fazer, criamos um perfil no Instagram, lançamos um texto. Foi lançando texto, e teve um que foi o boom, né? E a gente começou a trabalhar com podcast e com Instagram, juntamos todos os nossos conteúdos, falamos também, nosso foco principal também é falar sobre sexualidade, mas a gente fala muito também sobre o bem-estar, né? A gente tem esse alcance, o alcance a princípio era justamente para alcançar as mulheres, para falar sobre as nossas dores, sobre os nossos problemas, mas tomou uma proporção muito maior. A gente foi tocando em todas as áreas que a gente podia tocar e que a gente vive até hoje. A gente vai se descobrindo, tem conteúdo que a gente se descobre. Tem um conteúdo que a gente lançou sobre produtividade na quarentena. A gente até descobriu agora. Se não fosse a ocasião, a gente não conseguiria falar. Então, assim, a gente vai se atualizando também, né? A gente vai se conhecendo, como eu já tinha dito. Agora, quais desse grupo, você pode listar pelo menos duas histórias que vocês falaram, cara, isso é sobre todas nós? Nossa, sim. Sobre não ser assumida. É um podcast que a gente tem. Poxa, que mulher preta nunca ficou no sapatinho ali de um cara, ele não quis assumir. Não, com você não quero nada sério, não. Não com você, né? Não quero nada sério, tô tranquilo. Semana seguinte aparece com uma branca. Quantas de nós, né, ao início da sua transição, fomos trabalhando já, né? Quantas já pediram para prender o cabelo? Ai, seu cabelo tá muito armado e tal. E como que a gente lida com isso? Como que a gente lida com essa rejeição? São histórias como essa, né? Com vivências de mulheres negras, que é preciso ser dito, é preciso ser superado e é preciso esse reconhecimento, né? Porque a gente isolado no problema é muito mais difícil a gente encontrar uma solução. O porquê é importante da nossa rede de apoio e acolhimento. Agora, Ingrid,
Aqui na Ioni, eu recebo muitas coisas acerca do ato sexual, para além dessas estruturais, né, de afetividade assumida, ou eu recebo um outro lugar, né, o lugar de como é o ato sexual com mulheres pretas, e Uhum. como é o ato sexual com a gradação de cores, inclusive. As mulheres mais escuras têm relatos específicos e as mulheres pretas mais claras têm outros relatos, né? É, e aí eu vou tentar explicar aqui com a gente, para todo mundo que está assistindo. Por exemplo, uma É. coisa que eu observo nos relatos é: existe uma hipersexualização das mulheres mais claras, Uhum. né? A coisa da mulata exportação e tal. E Uhum. existe uma dessexualização das mulheres mais escuras. E essas mulheres mais escuras que não estão num padrão peitão, bundão, né? Uma mulher preta, retinta, magrinha, por exemplo, tipo padrão Lupita Nyong'o, Uhum. ela não tá aqui no Brasil especificamente nesse padrão mulata exportação. E ela vive essa dessexualização do próprio corpo. Então eu tenho tenho muito mais, mas assim, dois que me chamam muita atenção assim, Carol, só me chama pra fuder. Pau. E são as mais claras. Sou sempre reivindicada nesse lugar. E as Uhum. mulheres mais escuras, retintas, não sou chamada para nada, nem para isso. E aí eu gostaria de saber se vocês recebem esse tipo de feedback, se vocês já ouviram, ou quais desse caminho que tem chegado até as Siriricas. Meu, a gente recebe muitos relatos, né? Sobre esse de não ser chamada, de ser chamada somente para o sexo que a gente fala, né? Sobre ser mais impositiva enquanto mulher, né? Porque enquanto mulheres negras, a gente se tira da condição de mulher, a gente se animaliza porque é o que é construído, a gente acha que não tem vontade, a gente fica nessa sujeição de servidão. Parece que a gente foi criada para servir, né? A desumanização é nesse sentido. E o que a gente tenta muito falar, o que a gente tenta não, o que a gente fala, né, e tenta alcançar, tanto para um que não é chamado para nada, tanto quanto para outra que é só chamada para uma finalidade, né, de cunho sexual, se descubra como mulher, se descubra ainda como mulher negra, se ame, né, tente se amar, se apoie nas suas redes e amigos, e principalmente tem meios e meios, né, tem ambientes, tem espaços que são totalmente embranquecidos, quando a gente não consegue nem se adequar lá dentro. Geralmente essas mulheres que vêm falando, traz bastante esses questionamentos, são mulheres que vivem em lugares totalmente embranquecidos, uma rede de amizade totalmente embranquecida, onde elas não conseguem se encontrar. E a gente sabe, né, ambiente embranquecido, espaços embranquecidos, nós não somos nem gente, nós somos objetos. Para a mulher, então, é muito mais difícil. Lugares pretos, ambientes pretos, buscarem pessoas, se rodearem de pessoas pretas, né? E dentro do movimento negro, a gente recebe bem mais esse acolhimento, as mulheres têm muito mais voz, tipo, consideravelmente, né? Porque ainda é uma luta constante, a gente sabe disso, do que em ambientes embranquecidos. Eu acho que a minha visão é a gente trata de trazer é isso. E, Ingrid, eu vivo isso pessoalmente. Meu maior desafio com a Ioni foi, existe esse trabalho com mulheres, que começou, no caso da Ioni, lá no Teira Pretas, no Rio de Janeiro, começou presencialmente, depois é que ela vai para o Instagram, Hum. e porque eu achei que era importante fazer a disputa na rede social. Assim, era importante disputar o imaginário do que hoje a gente concebe como sagrado feminino, do que hoje a gente concebe como espaço de empoderamento a partir e através do corpo. Então, eu sinto que a Ioni das Pretas, Siriricas.com, entre outras irmãs que hoje fazem esse debate, a própria Kiran, que tem feito um trabalho muito bonito com Prazer Mulher Preta,
como que é isso, né? A experiência de fazer a disputa narrativa e a disputa e da imagem, do imaginário da sociedade brasileira através das redes sociais, sobre esse corpo que tem espírito, sobre esse corpo que tem desejos, sobre esse corpo que tem agência e que estabelece um posicionamento de protagonismo de si. Então, para vocês, também teve esse caráter de vamos disputar o imaginário? Foi uma coisa colocada ou foi acontecendo? Para mim, sempre teve esse lugar de quero disputar o imaginário, não aguento mais ver o sagrado feminino branco. Não quero disputar o sagrado feminino, não, isso não é um ponto para a Unir das Pretas, porque eu acredito que toda mulher é sagrada. Então, eu não acredito em um sagrado feminino, eu acredito na sacralidade da mulher, do homem, todo ser é sagrado, né? Mas eu queria muito fazer essa disputa no sentido de, olha, existe outra forma de se ver, de se refletir. Como foi para vocês? Teve esse intuito político da imagem? Como que foi isso? Desde o começo, até as nossas cores, né? O marronzinho. Sim. Desde o começo, quando fechou, na verdade, foi saindo. E automaticamente, não foi nada pensado, vamos tirar as meninas brancas, vamos ficar com as meninas negras no grupo. Não. Foi saindo. Algumas meninas sempre foi um volume maior de mulheres negras, e com as histórias, com as nossas vivências, algumas meninas acabam falando, acho que eu não me identifico, tô saindo, que não sei o que, legal, quero manter amizade e tal. E no final a gente percebeu que ficou só a gente mesmo. Ingrid, como nasceu o nome Siriricas? Por que vocês escolheram esse nome? Era o nome do grupo. Eu já entrei, já tinha esse nome. Era porque a gente queria falar sobre assunto de mulher, sobre sexualidade. E depois também a gente percebeu que o nome ele trazia uma resistência, né? Devido aos grandes tabus que é necessário falar. Mais um dos milhares que é necessário falar, né? As mulheres precisam se conhecer, as mulheres precisam conhecer o seu corpo, as mulheres precisam saber quem elas são, as mulheres precisam saber da sua potência, as mulheres precisam sair do lugar de servidão, né? E as mulheres e o nome, né? Precisa sair do lugar de preterimento, né? Porque você falar punhetar ou qualquer outra coisa é normal. Você falar, aquele negócio ali é pica, é normal. Mas quando você fala buceta, é sempre algo ruim. Então a gente veio com uma ideia de subverter mesmo. E a família de vocês? Por exemplo, Ingrid faz parte, é co-criadora, cofundadora da Siriricas. Como a sua mãe ouve isso? Como seus pais, como seu companheiro, enfim, como a galera ouve isso? Minha mãe, ela ainda fica escandalizada, mas esse nome, mas como assim? Minha mãe, ela foi muito tempo, né, evangélica, então até hoje esse nome é um grande tabu, que é um grande erro, né, não falado, traz 1000 problemas, traz 1000 consequências, se tivesse dito ou conversado antes, hoje nem haveria, né, o que acontece. E até hoje ela fica meio assim, mas não fala muito nada, não. Ela só fica meio assim com o nome. Eu acho que o nome poderia ser diferente. Vocês não pensam outra coisa, né? Meus irmãos super apoiam. Meu companheiro apoia pra caramba. Ele me dá muita força. E um incentivo, acho que geral, né? Eu acho que é mais da minha mãe, pela também ser uma pessoa mais velha, vem de lar cristã, etc, etc, etc. Aí fica nessa questão só do nome, mas eu acho o projeto bastante bonito, né? E enriquecedor. Agora, Ingrid, como as Nega Véia, já que é um projeto de manas pretas, como as mães, assim, quando vocês trocam, vocês conseguem levar, né? Você fala muito sobre empoderar, se conhecer, se posicionar, transicionar, né? Transgredir o lugar que você considera de servidão, de estar à disposição de algo que não necessariamente é o que a gente gostaria de ser ou fazer. Como a gente leva, né? Como que você acredita e como vocês elaboram levar isso para mulheres que não são contemporâneas, mas não são da nossa geração e que viveram outros atravessamentos. Por exemplo, esse, né? Da religião, que é muito forte nas comunidades, a questão do neopentecostal, evangélica,
Como a gente faz, né? Como aqui na Ioni eu tento trabalhar muito na linha das anciãs, trabalhar muito com a menopausa, que a gente aqui chama plenipausa. Para mim é um objetivo, eu quero que cada vez mais mulheres mais velhas se apropriem disso, que a gente está batendo firme, cada vez mais firme. Precisa, agora, né? Como que vocês fazem isso? Como que vocês veem isso? E já teve algum momento de vocês fazerem esse retorno para casa, para o ventre que trouxe vocês para cá, para as avós, para as tias? Como que é isso? Então, eu acho que a gente consegue trazer e chamar essas mulheres com a linguagem, né? O jeito que você se comunica, as palavras que você usa, chama bem mais para perto e para a realidade que ela se encontra, né? Talvez não seja nem a idade, mas questão de realidade, né? As pessoas precisam entender primeiro o que a gente fala, né? Eu acho que a gente sempre tenta trazer nos textos, sempre tenta trazer nos stories, tá? Sempre tenta trazer no podcast. A gente precisa ser acessível, a gente precisa ser popular. Ingrid, estamos chegando no fim dessa troca prazerosa, bendita. Maravilhosa. Assim, quero muito receber outras vezes, outras irmãs, junto com você sempre. Quero muito ouvi-las mais, não só no podcast, mas eu espero que ainda esse ano, quando a gente puder estar juntas e com segurança, ouvi-las de perto, testemunhar essa energia que pelo Instagram é contagiante. Ai, que gostoso. O que eu sinto é sempre assim, estamos assim rompendo grilhões muito profundos, né? Não só os grilhões que dizem respeito a salário, serviço, tal, estrutura, macro, mas sobre os grilhões mais internos. E vocês têm dado essa contribuição tão profunda para todas nós. Todes nós, não só todas, mas todes. E Ingrid, a frase mantra da Ioni das Pretas é: eu me curo te curando e eu te curo me curando. Para mim é o meu mantra diário. O que a Siriricas.co curou na Ingrid Reis? Uau! Meu, eu acho não, bastante confiança, autoestima, né, e coletividade, senso de coletividade. Eu acho que é isso. Entender que não é só de mim, né, é sobre nós. Acho que Cedrica foi isso. A confiança foi de saber que eu posso, eu consigo, né, a injeção de ânimos todo dia. E autoestima, né, que a gente recebe todo dia também das nossas irmãs. E a coletividade eu acho que é o ponto mais importante, né? Depois desses, né? Porque a gente precisa primeiro da gente para depois pensar no próximo. Mas quando a gente chega num certo nível de empoderamento, né? Quando a gente chega num certo nível de autoestima, um certo nível de cura, a gente começa a pensar nas outras.